Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos, companheiros de ideal espírita cristão, caros internautas que nos acompanham pela rede Amigo Espírita, bom dia. Que Deus, o nosso Pai, nos envolva e nos mantenha em sua paz. Naquela tarde em Jerusalém, Jesus descia as grandes escadarias do templo de Jerusalém, o templo erguido pelo rei Salomão, acompanhado dos seus apóstolos, quando um deles disse a Jesus: Senhor, vede que belas construções, que belas pedras este templo possui. E Jesus, com a sua mansuetude, olhando para os seus seguidores, lhes disse: em verdade vos digo, que não restará pedra sobre pedra deste templo. E silenciando, deixou que os apóstolos pudessem meditar acerca daquele ensinamento. Logo depois deste encontro, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, o local que sempre buscou para fazer as suas orações, especialmente o jardim do Getsêmani, e acompanhado de André, Simão Pedro, Tiago Maior e João, que ensimesmados com aquela informação dada por Jesus, resolveram perguntar: mas Senhor, quando tudo isso vai acontecer? Quando é que não restará pedra sobre pedra do templo de Jerusalém? E o mestre, olhando para os seus seguidores, os 4 primeiros apóstolos que foram chamados a engrossar as fileiras junto dele, pôde então fazer um dos mais belos sermões que realiza uma profecia que iria se suceder no transcorrer dos tempos. Acautelai-vos, porque durante o percurso da longa história se levantarão muitos que falarão em meu nome. Haverá muitos cristos e muitos falsos profetas. Homens erguerão contra homens, povos se erguerão contra povos. A miséria, o horror avassalará a terra, mas isto ainda não será o fim. Terremotos, dificuldades existirão, mas isso também não será o fim. Pais se levantarão contra filhos, filhos se levantarão contra pais. Mas eu vos digo que mesmo isso acontecendo, isso não será o fim. Muitos temerão, porque vos perseguirão por mim e por minha causa. Mas eu vos digo que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. O discurso que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, é bem longo, mas Jesus vai descrevendo situações pelas quais a terra iria passar, denunciando talvez o fim do mundo, mas conforme ele mesmo disse, isso não seria o fim. Porque se nós observarmos o largo percurso da história da humanidade, nós vamos ver que o nosso planeta terrestre passou por grandes dificuldades. Realmente, povos se ergueram contra povos em muitas guerras, 2 terríveis guerras mundiais, cujos frutos nós estamos colhendo ainda nos dias de hoje. Pelo noticiário, nós vamos encontrar
tantos pais se levantando contra filhos, quantos filhos se levantando contra pais, em terríveis assassinatos. Muitos falsos profetas, muitos falsos cristos se levantaram, trazendo à humanidade tantas informações e tantas mensagens que puderam deturpar a mensagem divina em nossos corações. Mas isto, conforme nos disse Jesus, não seria o fim. Periodicamente, muitos homens e muitas mulheres pessimistas têm se levantado para poder dizer que a terra será destruída, que o mundo vai se acabar. Pessoas amarguradas, atormentadas pelos próprios conflitos íntimos, utilizam-se de situações cosmológicas para trazer essa realidade, dizendo-nos que o nosso planeta, a nossa mãe Gaia, como um dia se referiu Emmanuel pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, iria deixar de existir. E nas nossas reflexões iniciais dessa manhã, em torno da transição planetária, o grande questionamento que nós gostaríamos de trazer é se a Terra irá se acabar. Se realmente um dia a Terra será destruída. E a resposta que vamos encontrar, colocada não apenas pela ciência convencional, como também pelos benfeitores espirituais, é óbvio que sim. Tudo que é matéria se acaba. Um dia se aniquila. Mas daí nós prevermos, fazermos conjecturas de datas como vem ocorrendo, há uma larga diferença. Se nós pudermos visualizar a história, nós vamos perceber que quantas vezes vaticinaram que a Terra seria destruída. As duas últimas ocasiões ocorreu no ano 2000, quando todos nós ficamos alardeados com o bug do milênio, quando Jesus chegou a afirmar que 1000 anos se passaria, mas 2000 não chegaria. Mas também no ano de 2012, quando diversos estudiosos, estudando o calendário maia, puderam afirmar que no dia 21 de dezembro de 2012, às 11 horas da manhã, a Terra seria totalmente destruída. E hoje, passados quase 3 anos e 6 meses, aqui estamos reunidos, graças a Deus. A Terra não foi destruída. Aqui nos encontramos para provar isto. Nós todos estamos envolvidos por uma lei divina, que está colocada em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata acerca das leis morais, no seu capítulo 6, a lei de destruição. O nosso vocabulário, embora seja muito rico, muitas vezes ele não demonstra o significado real das palavras. Porque quando nós utilizamos a palavra destruição, dizem os espíritos, nós entendemos como sendo aniquilamento, o deixar de existir. Mas a destruição também pode ser vista como renovação, como transformação. Lavoisier, ele dizia, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. É o modo com que nós visualizamos o mundo que está à nossa volta. Quando nós somamos uma sementinha nas nossas mãos e colocamos debaixo da terra para que ela possa crescer, florescer e dar frutos, é necessário que a semente debaixo da terra destrua-se,
para que ela possa formar o germe da vida que está dentro dela, desenvolvendo-se, firmando raízes, retirando os nutrientes necessários para poder então desenvolver-se, florescendo e frutificando. Os animais, quando morrem, seja pelas doenças, enfermidades, seja pela idade avançada, os seus corpos são carcomidos pelo tempo, caídos nas grandes florestas, devorados por outros animais. Todos os seus nutrientes, todas as substâncias que compõem aquele corpo, voltam à terra. Assim também se dá com a criatura humana. Quando nós nos reencarnamos, quando nós nascemos aqui na terra, a partir do momento em que nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos vão ficando debilitados, chega o momento que se dá a anóxia cerebral, a desoxigenação do cérebro. E quando se dá a morte física, ao sermos sepultados, o nosso corpo se destrói, mas todos os nutrientes e substâncias que o compõem retornam à terra, servindo de alimento para outros seres vivos. Então, nós começamos a perceber que essa lei de destruição que nos envolve e que às vezes nos atemoriza é algo perfeitamente natural, que todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos experienciar. Mas quando se trata da destruição do nosso corpo físico, ainda temos um grande temor, porque segundo dados estatísticos dos Estados Unidos, o segundo maior medo que nós temos na vida é o medo da morte. Sabem qual é o primeiro? O primeiro medo que nós temos é o de falar em público, segundo os dados estatísticos. E sabem por que o primeiro medo é o medo de falar em público? Porque as pessoas morrem de medo de morrerem quando estão falando em público. Então está a morte colocada e embutida no primeiro medo. Nós aprendemos desde a nossa primeira infância que a coisa pior que pode acontecer na vida de um ser é a sua morte, porque seria a destruição do seu próprio corpo. E nós introjetamos estes ensinamentos dentro de nós de tal maneira que nós tememos falar sobre o assunto, evitamos falar sobre a morte. E quando a terrível megera, ela chega na nossa família, para os nossos entes queridos que tanto amamos ou para nós próprios, nós lidamos com uma profunda dor, grandes questionamentos, muitas vezes revoltas, porque a criatura humana teme tudo aquilo que não conhece. O medo assoma o nosso coração a partir do momento que nós desconhecemos a realidade da vida. O primeiro motivo que nós tememos a morte é o medo do desconhecido. Também o instinto de preservação que está dentro de nós. Nós queremos conservar a nossa própria vida. E por isso, evitamos de toda forma o aniquilamento do nosso corpo físico, através de uma boa alimentação, de um bom repouso, do lazer. Mas nós que somos espíritas, e também as doutrinas espiritualistas, que cremos na vida após a morte, por que a tememos? Joana de Ângeles vai nos dizer, pelas mãos de Divaldo Franco, que nós tememos por causa da consciência. Nós temos medo de nos depararmos conosco mesmo, porque ao chegarmos no mundo espiritual, nós vamos encontrar com a nossa própria realidade. Não há como esconder de si mesmo, colocando máscaras. Nós nos depararemos com aquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos.
com as oportunidades que deixamos passar e tememos então encontrar com a triste realidade. Porque muitas vezes as criaturas ainda têm uma ideia muito errônea deste conceito da vida após a morte. Durante muito tempo nós acreditamos que quem morria ia para o céu ou ia para o inferno. O céu era o lugar de delícias, de prazer, onde os anjos tocavam harpas, comiam uvas e ficavam na ociosidade. O inferno era o lugar de sofrimento, um lago de enxofre queimando, e a criatura era colocada para toda a eternidade. Com a doutrina espírita, Allan Kardec nos traz um outro conceito de céu e o inferno. Na quarta obra da codificação, a obra que recebeu o nome O Céu e o Inferno, que, aliás, neste ano de 2015, comemora o seu Sesc centenário, 150 anos de lançamento, nós vamos encontrar que o céu e o inferno nada mais é do que a nossa postura íntima. Aqui na Terra, nós podemos viver o céu ou o inferno. Podemos estar bem conosco mesmo, podemos estar em paz, com a consciência tranquila do dever cumprido, ou podemos estar desesperados, ansiosos, magoados, vivenciando o chamado inferno astral, com a mente sempre pululando de tantas informações. Porque dizem os orientais que a mente nossa dos ocidentais é como um macaco que pula de galho em galho. Nós nunca estamos no lugar em que nos encontramos. Muitos de nós estamos aqui reunidos essa manhã, mas estamos pensando a que horas esse orador vai acabar de falar. Ou então, o que eu vou fazer quando sair daqui? E amanhã, segunda-feira, que inicia toda uma semana, quanta coisa tenho para fazer? Então, nós vamos desperdiçando oportunidades para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. E as histórias sobre essa realidade da vida após a morte vão nos atemorizando, porque vão nos trazendo informações errôneas acerca da vida após a morte. Quantas histórias acerca do céu e do inferno. Inclusive, narra uma velha história que um político, ele chegou no mundo espiritual e encontrou-se na entrada do céu com Simão Pedro, o apóstolo mais velho de Jesus, que, segundo a crença, é aquele que traz as chaves para abrir o portão que adentra o reino dos céus. E diante de Simão Pedro, o político recebeu a informação: aqui há leis e todos têm que segui-las. Como todo político segue as leis, ele disse: mas eu seguirei. Diga qual é a lei e eu seguirei. Aqui a lei é de que quem morre precisa ficar 24 horas no inferno, 24 horas no céu, e depois escolhe, segundo a sua consciência, onde vai morar. Está muito bem, eu aceito perfeitamente. E então Simão Pedro, acompanhando o político, pegou um elevador. O elevador desceu para o inferno. Quando abriu e ele saiu, Simão Pedro disse: amanhã eu estarei neste mesmo horário para vir te buscar. Quando o político chegou no inferno, ele encontrou outros políticos, amigos dele, que lá estavam. Era uma grande festa. Havia uísque, caviar, mulheres dançando. Era uma festa incrível. E ele ficou super empolgado. Tão empolgado que não viu o tempo passar. Passou num átimo de minuto, porque quando o elevador se abriu e Simão Pedro chamou, ele disse: mas já chegou a hora? Já chegou. Como você disse que segue as leis, agora 24 horas no céu. Ele subiu um tanto quanto amargurado, despediu-se dos amigos e foi para as 24 horas no céu. Quando chegou no céu, e ele saiu e adentrou aquele campo verdejante, eram os anjos para cá, os anjos para lá.
Inesita Barroso tocando as suas guaranias, aquela música arrastada que não acabava nunca, e mais parecia uma eternidade. Ele olhava no relógio, às 24 horas não passava de jeito nenhum. Ele não estava suportando mais. Quando deu 24 horas no céu, Simão Pedro então o chamou. Agora que você ficou 24 horas no inferno, 24 horas no céu, pode escolher qual local quer permanecer. Ele disse: o Senhor vai me desculpar, mas eu quero ficar no inferno. É a sua consciência, é para lá que você vai. Pegaram o elevador, desceram. Quando o político saiu e o elevador se fechou, ele caiu dentro do tacho de azeite quente fervendo. E o desespero tomou conta dele, porque não haviam políticos, não havia festa, não havia odaliscas, nem caviar, nem uísque. E ele, em sofrimento, os demônios com seus tridentes, fazendo com que ele sofresse mais. E ele fez um rebuliço no inferno. Quis falar com Satanás, o chefe de todos. Ele tinha direito a uma audiência, e ele insistiu tanto, que foi levado à presença do Satanás. E quando lá chegou, perguntou: mas deve estar havendo alguma coisa de errado? Eu estive aqui anteontem, passei 24 horas no inferno, fui para o céu, escolhi o inferno, mas não era nada disso. Aqui, quando estive, havia uma festa, políticos, os meus amigos, o que está acontecendo? E o Satanás lhe disse: propaganda política, propaganda política. Porque existem muitas propagandas acerca do céu e do inferno, e até mesmo no nosso movimento espírita. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita e vemos a realidade das colônias espirituais que nos aguardam segundo as nossas atitudes, todos nós ansiamos por ir a nosso lar. Depois, então, da película cinematográfica que levou ao mundo a notícia dessa realidade, muitos de nós, quando visualizamos aquelas construções feitas pelo filme, que, aliás, foram retiradas de um livro chamado Cidade no Além, é um livro em que Eigorina Cunha e Chico Xavier, nos seus desdobramentos espirituais, visitaram a colônia Nosso Lar. E, através da pictografia, ela pôde desenhar vários dos ministérios que ela visualizou. E, então, o diretor Wagner Assis pôde transplantar para a tela o que ela havia visualizado. Quando nós assistimos o filme, então que ansiamos mesmo estar na colônia Nosso Lar. Quando eu desencarnar, quero ir à colônia Nosso Lar. Mas nós nos esquecemos que a colônia Nosso Lar, ela está sobre os céus do Rio de Janeiro. E, naturalmente, para os moradores que ali residem. Porque nos céus de Colatina e de todas as outras cidades, existem também as suas colônias espirituais, para que recebam os moradores daquela cidade. Nada nos impede, é claro, de sermos levados à colônia Nosso Lar, mas seria pouco provável, já que nas nossas cidades temos as nossas. Havia um mineiro que morava na cidade de Belo Horizonte, espírita, cujo sonho era ir para a colônia Nosso Lar. E ele fez a viagem, saiu de Belo Horizonte, foi ao Rio de Janeiro, e na BR-040, perto de Petrópolis, que é uma região muito perigosa da estrada, ele teve um acidente de carro. Era fim de tarde, ele caiu naquela ribanceira, e quando acordou o dia já havia amanhecido. Ele estava caído fora do carro, e lá embaixo o carro todo destruído. Ele olhou-se, havia apenas algumas escoriações, e é claro, estou desencarnado. Morri, porque com este carro, neste estado, só posso ter desencarnado. Agora tenho que achar a colônia Nosso Lar. E com dificuldade, ele subiu o monte. Quando chegou na estrada, na BR-040, fazia sinal, nenhum carro parava. Teve a certeza que estava morto. Mas, de repente, apareceu, em pleno século XXI,
na BR-040, um carroceiro. Um homem matuto puxando a sua carroça com o cavalo. E então ele teve a certeza que realmente estava morto. Era um benfeitor que vinha recebê-lo. Ele fez sinal, não é que o homem parou. E quando ele parou, foi direto ao assunto. O senhor poderia me informar onde fica a colônia Nosso Lar? O homem regalou os olhos e disse, colônia Nosso Lar? O que é isso? Ele disse, a colônia Nosso Lar, para onde todos nós vamos quando desencarnarmos. O homem disse, olha, não sei onde é não. Sei que Petrópolis fica ali mesmo, mas a colônia Nosso Lar eu não sei. Ele estava vivo mesmo. Então nós vamos criando muitas vezes essas situações para amenizar a situação da morte nas nossas vidas. A morte é um estado natural, mas que muitas vezes nós criamos como sendo algo terrível que nós vamos experienciar. Nós estamos falando sobre isso, porque quando nós falamos da realidade da transição planetária, quando muitos cataclismos, muitos terremotos, maremotos, vulcões entram em erupção, ou calamidades de horror acontecem, nós muitas vezes ficamos desesperados com essa realidade que muitos querem nos trazer, de que a Terra, num desses cataclismos, será totalmente destruída. Mas dizem os geógrafos que durante todo o processo de desenvolvimento do planeta terrestre, a Terra passou por muitas transformações, por grandes transições, queria fazer com que hoje nós nos encontrássemos na situação em que nós estamos. Os geólogos dizem que, no princípio, a Terra era um grande bloco de terra, envolvido por água. E com as forças tectônicas do planeta, que fizeram ocorrer todos estes cataclismos da natureza, esse bloco de terra foi se rompendo até o momento em que surgiu hoje os 5 grandes continentes, banhados pelas águas do oceano. Mas os benfeitores dizem que ainda não é o estado ideal, que a Terra ainda está passando pelas transformações naturais para que ocorra a evolução. Porque assim como nós, seres humanos, evoluímos, também os planetas evoluem. Jesus, no seu Evangelho, vai nos dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. Fazei por merecer uma das melhores. E quando Allan Kardec, sob orientação do Espírito de Verdade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, começa a trabalhar essa questão no capítulo 3, ele vai descrever as diversas moradas, ou os diversos estados evolutivos dos planetas pelos quais a criatura humana pode passar, pode habitar. E de uma forma didática, nos apresenta 5 tipos de mundos. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo ditoso e o mundo feliz. 5 estágios principais. A Terra encontra-se no segundo estágio. Ainda somos muito jovens. A Terra ainda está em processo de desenvolvimento. E é por isso que ocorrem os fenômenos da natureza, para que haja essa reabilitação, para que haja a recomodação dos processos que são físicos. A Terra era uma imensa bola de fogo que foi se resfriando até tornar-se habitada. Mas dizem os estudiosos que no interior do nosso planeta ainda há uma grande concentração de energia, essa bola de fogo se resfriando. E para isso é necessário que muitas vezes os vulcões entrem em erupção para poder eclodir essa energia, para que a Terra não exploda. Para nós termos um conceito mais didático, se nós pegarmos uma panela de pressão, nós temos o orifício por onde sai o vapor.
Caso contrário, irá explodir. Então, assim também ocorre com o nosso planeta, uma grande panela de pressão. Chega um momento que as erupções acontecem pelos vulcões. E quando nós vemos a lava incandescente descendo ao entorno da montanha, dizimando vidas, destruindo cidades, nós entramos em desespero. Porque os nossos olhos veem a destruição, que na verdade é uma renovação, uma transformação. Quando as placas tectônicas na intimidade dos oceanos, elas se ajustam, há então as grandes ondas, os chamados tsunamis, que invadem toda uma cidade, destruindo vidas. Mas este processo natural do reajustamento do nosso planeta, ele ocorre para que haja o progresso, para que haja a evolução. Quando nós fomos criados, o planeta Terra surgiu, com os engenheiros siderais trabalhando, conforme descreve Emmanuel no livro O Caminho da Luz. O mundo era totalmente primitivo. Os seres selvagens aqui viviam, envolvidos pelo instinto, comer, dormir, fazer sexo, até que o progresso surge. Quando, em uma constelação, a constelação do Cocheiro, o sistema de Cabra ou Capela passava por um processo de transição, tal qual a Terra passa hoje. Saía de um mundo de provas e expiações e entrava para o mundo de regeneração. E espíritos foram convidados a saírem daquele planeta e virem para o planeta terrestre, para poderem aprender a valorizar o que tinham, mas contribuir para o progresso da Terra. Foram os capelinos que trouxeram grande progresso material e moral para o planeta terrestre, surgindo as 4 grandes civilizações: os hindus, os indo-europeus, os hebreus e os egípcios. Cada civilização trazendo a sua contribuição para o progresso do nosso planeta. Com a vinda de Jesus à Terra, trazendo a sua mensagem de amor, um novo progresso se faz. A Terra deixa de ser um mundo primitivo para adentrar na experiência do mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo em que nós somos convidados a passar por experiências para provar a nós mesmos o nosso progresso e para expiar os males que fizemos. O que é a prova, senão a oportunidade que a divindade nos dá de que aprendemos a matéria? Um bom professor só cobra do seu aluno a matéria que ensinou. Ao dar a prova, ele testa os conhecimentos, em que o aluno é aprovado ou deixa de ser. Também assim somos nós. Nós vamos aprendendo com a vida, vamos enriquecendo o nosso conhecimento. Quando chega um determinado momento, temos que colocar à prova este conhecimento, através das experiências do dia a dia. Como é que vamos provar se temos paciência, se não enfrentamos uma fila de banco, uma fila na loteria para pagar uma conta, ou estamos de frente ao computador para acessar um site, e aquela bolinha fica rodando, 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 e nós temos vontade de pegar o computador e jogar na parede. Como vamos testar a nossa paciência se não há experiências que nos chamam para despertarmos os valores dentro de nós? E a expiação, que é nós podermos recompor aquilo que nós fizemos no passado distante ou atual. Quando nós semeamos sementes amargas e estamos recolhendo os frutos insossos, é a oportunidade da nossa redenção. Mas como a Terra evolui, no século XIX, quando surge em Paris, na França, o Espiritismo, uma nova era se inaugura, a era do espírito imortal. Quando o grande período de transição começa para adentrar o mundo de regeneração. Foi com o surgimento da doutrina espírita,
o Consolador prometido por Jesus, que nos traz diretrizes muito seguras para a nossa caminhada, pautados no ensinamento que nosso Mestre Jesus nos trouxe. A nova era, a era de Aquários, que se refere às doutrinas espiritualistas, é essa que nós estamos começando a experienciar, com as dificuldades naturais. Porque quando nós falamos de mundo de regeneração, nós pensamos que é um mundo maravilhoso, um mundo feliz, um mundo onde não há dores, não há sofrimentos. E este é um ledo engano. O mundo de regeneração, segundo dizem os espíritos, há também dificuldades, mas nós vivenciamos de forma diferente, porque nós estamos com a conscientização do que devemos fazer. As dores existem, mas nós passamos por elas de maneira diferente, para caminharmos e adentrarmos ao mundo ditoso, onde seremos mais felizes. Existe no nosso movimento espírita estudos em relação a quando o nosso mundo de regeneração estará implantado na Terra. E os espíritos, eles são muito reservados neste ponto. Os espíritos sérios, que trazem para o nosso movimento espírita largas contribuições, dizendo que isso depende de cada um de nós. A instauração de um mundo de regeneração depende do esforço, do trabalho que cada um de nós vamos empreendendo. Mas Emmanuel e Joana de Ângeles, respectivamente pela mediunidade de Chico Xavier e Divaldo, vão nos dizer que por volta do ano de 2057, o mundo de regeneração já estaria totalmente implantado no nosso planeta terrestre. 200 anos para que nós pudéssemos ter a condição de fazer este trabalho na grande transição planetária que estamos vivenciando. Como surgiu essa era nova no ano de 1857, com mais 200 anos, 2057. Podendo ser alterado, é claro, pelo nosso trabalho, pela nossa força de poder instaurar realmente o amor pelas nossas vivências do dia a dia. Quando acontecem essas calamidades, essas catástrofes naturais que chamam a atenção do mundo, nós muitas vezes nos desesperamos porque dizemos, mas é morte em massa, coletiva. São, às vezes, milhares, milhões de pessoas que morrem numa única catástrofe. E quando estamos desavisados, ainda questionamos, morrem pessoas justas, pessoas injustas, todos juntos naquele momento. Mas será? Será que alguém desencarna sem ter chegado a sua hora? Sem ter chegado o seu momento? No ano de 2011, quando no mar de Krabi, no sul da Tailândia, ocorreu o tsunami, houve uma história que marcou tanto o mundo que transformou-se em uma película cinematográfica impossível. A sueca Karin, com seus 3 filhos e o marido, estavam no hotel de luxo, quando, de repente, a grande onda começou a invadir a cidade. O desespero, pessoas corriam para poder se esconder, se é que alguém poderia se esconder de uma catástrofe daquelas. E enquanto as pessoas corriam em direção à cidade para fugir da onda, a sueca corria em direção ao oceano, porque os seus filhos estavam brincando dentro do mar. Quando então a onda avançou, ela se segurou num coqueiro, o desespero gritando pelos filhos, pelo marido. E durante 10, 15 minutos, aquele terror foi vivenciado por todos. Cadáveres passavam ao lado dela, mortos pela força das águas, e ela gritando pela sua família. Quando as águas minimizaram e ela pôde se locomover, a busca pelas notícias. Todos queriam reencontrar os seus familiares.
Muitos encontraram mortos aqueles que tanto amavam. Mas, para a surpresa de Karen, ela encontrou os 3 filhos e o marido vivos. Como explicar? Como explicar a uma família que sobrevive a uma catástrofe dessa? Toda a família. Enquanto outros de 2 pessoas, 3 pessoas, totalmente dizimados. No dia 24 de dezembro de 2004, quando ocorre outro tsunami na Ásia, estava ali um casal de brasileiros do Rio de Janeiro, em lua de mel. Eles estavam fazendo um passeio no meio do oceano e submergiram nas águas para poderem viajar na intimidade delas. Durante 20 minutos permaneceram submersos. Quando eles subiram, a onda do tsunami havia passado por cima deles, destruído toda a cidade, e eles sobreviveram. Como explicar? Um casal de brasileiros que sai do nosso país, vai para o outro lado do mundo e sobrevive a uma catástrofe dessas. Somente as mãos de Deus, que nos coloca no lugar certo, na hora exata, para as experiências que nós temos que passar para o nosso engrandecimento moral. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: quando alguém precisa morrer, fulminado por um raio, os espíritos levam o raio para cair na pessoa? E os imortais dizem não, a pessoa vai onde cai o raio. Então nós nos modificamos de lugar para estar exatamente no local onde precisamos estar para a experiência. Então, com a doutrina espírita, essas experiências calamitosas, elas têm uma outra conotação. A conotação que os benfeitores nos trazem da renovação, da transformação. Porque se agora nós vivenciamos um caos aparente, no futuro, o porvir de uma nova era. Hoje, a grande transição que nós estamos vivendo é a transição moral. Quando olhamos para a sociedade e olhamos a corrupção, vemos a violência estampada pelas suas as nossas cidades, a prostituição, a drogadição. E os nossos olhos passam pela nossa mente de que a Terra está realmente vivenciando um grande caos. Mas Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, vai nos dizer que nunca a Terra vivenciou tanto amor. São os nossos olhos que não enxergam. Porque os nossos olhos, eles muitas vezes depreendem apenas o que é ruim. Haja vista quando nós ligamos a nossa televisão, quando nós compramos os nossos jornais, onde a desgraça está estampada, porque é da Ibope. Nós gostamos de ver, porque se não gostássemos, a mídia não mostrava. Quando tantas pessoas estão trabalhando para o bem, no anonimato, cientistas que estão dentro dos seus consultórios, dentro dos seus laboratórios, fazendo pesquisas para descobrirem curas de doenças até hoje incuráveis. ONGs que no silêncio têm realizado o trabalho que a sociedade deveria estar empreendendo, salvando vidas, matando fome, tirando da miséria criaturas que estão em sofrimento. Mas isso nós não conhecemos, porque nós focamos no que é ruim. Jesus nos disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando nós desenvolvemos a maneira que vemos as coisas, a nossa sociedade passa a vivenciar momentos mais justos. Nós nos colocamos no lugar do outro, sentindo a dor do outro, e vamos descobrindo na intimidade do nosso coração o amor. Porque somente o amor cobre a multidão de pecados, conforme nos ensinou Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. O amor é o sentimento por excelência, que vai ser despertado na nossa intimidade, dia após dia, nessa grande transição planetária. Este amor que ainda falamos tanto sobre ele, poetas, filósofos, artistas, todos tentaram definir o amor. Mas o amor não se define, o amor se sente.
O amor é vivenciado na intimidade do nosso coração. Madre Teresa, ela costumava dizer: na terra não é necessário nós fazermos grandes coisas, bastam pequeninas com muito amor. Jesus, o nosso mestre por excelência, ele transforma o sentimento do amor no sentimento que resume todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nessa proposta triangular de Jesus, na sapiência que lhe é peculiar, nós encontramos um triângulo, onde na base está o amor a nós mesmos, o amor ao nosso próximo e no ápice, o amor a Deus. Quem não se ama, não ama ninguém. Tem paixões, tem interesses pessoais. Cria o estado da recompensa, de dar para poder receber. Quando nós nos auto-amamos, nós valorizamos a nossa vida. Todas as oportunidades que nos batem à porta. Nós cultivamos as qualidades e virtudes e demovemos os nossos vícios e as nossas imperfeições. Para então, amarmos o nosso próximo. Aquele que é mais próximo. Primeiro os nossos familiares, os nossos amigos. Até um dia descobrirmos o amor universal que nos liga a todos pelos laços espirituais. Não os da consanguinidade, mas da criação divina, já que todos nós somos irmãos. E a partir do momento que a criatura ama a criação, verticaliza o amor a Deus, que é o nosso Pai. João, apóstolo de Jesus, trouxe a mais bela definição de Deus para a humanidade. Deus é amor. E neste período da grande transição planetária, nós somos convidados a despertar este sentimento dentro do nosso coração. E para demonstrarmos como é que este sentimento tem norteado as nossas vidas e salvo vidas, nós gostaríamos de contar uma história real para finalizarmos o nosso encontro dessa manhã. Essa história aconteceu em Los Angeles, com uma família muito rica que tinha um filho chamado Mork, de 5 anos de idade. Mork era o dono da mansão. Filho único, os pais lhe davam tudo o que a vida poderia oferecer de bom. Ele era feliz. Embora os pais nunca estivessem em casa, sempre trabalhando, Mork tinha uma babá que ficava com ele constantemente, mas ele amava os seus pais. Um dia a mãe chegou do trabalho e disse: Mork, vem aqui, eu quero conversar com você. O filho de 5 anos veio correndo, ficou entre as pernas da mãe, ela acariciava os seus cabelos alourados e disse para ele: Mork, eu tenho um presente para lhe dar. Um presente, mamãe? E onde está o presente? Procurava o menino. Ela disse: não, é um presente que o papai e a mamãe encomendou. Daqui a 6 meses, você vai ganhar um irmãozinho. A mamãe descobriu que aqui dentro de mim agita-se um ser, já há 3 meses. O menino afastou-se da mãe e disse: um irmãozinho, mamãe? É, Mork, o presente que eu vou lhe dar. Um presente eu quero, um irmãozinho não. Ela achou até engraçado. Era natural, o menino de 5 anos agora teria que compartilhar com o irmão. E ela conversou e ele, irredutível, não queria o irmãozinho. Ela começou a ficar preocupada, porque nos dias que sucederam, ele não se acostumou com a ideia. Todas as vezes que via a mãe pelos corredores, ele dizia: mamãe, eu não quero este presente. O irmãozinho eu não quero. Ligou então para um terapeuta, amigo da família. Conversou com ele, o terapeuta disse: é natural. Ele vai se acostumar. Ele precisa aprender a compartilhar. Afinal de contas, o irmãozinho vai chegar em casa. Mas Mork continuou irredutível. Os meses se passaram. Ela chegou em casa um dia depois do trabalho. Chamou Mork e disse: meu filho, sabe o presente que a mamãe vai te dar daqui a alguns meses? Eu sei, o irmãozinho que eu não quero. Pois é, Mork.
A mamãe hoje foi fazer um outro exame e tive uma descoberta. O menino arregalou os olhos. Não vai ser um irmãozinho, é uma irmãzinha que vai chegar. Ele arregalou os olhos e disse: uma irmãzinha, mamãe? É, meu filho, uma irmãzinha. E onde ela está? Aqui dentro. A barriga já estava protuberante. Ela passou a mão e disse: aqui dentro, meu filho. E eu posso colocar a mão, mamãe? É claro que pode. Ele colocou a mão e, de repente, como se um rouxinol tomasse conta da sua garganta, o menino abriu a sua boca e começou a cantar. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosas. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosas. Venha depressa aquecer para eu desabrochar. Ela começou a chorar. O pai, que estava no andar superior, veio correndo para escutar a canção. E a família reunida vivenciou aquele momento de alegria e felicidade. Morque, a partir daquele dia, encontrando com a mãe no corredor, no banheiro, na cozinha, na sala, vinha com a mãozinha pequenina, colocava na barriga da mãe e cantava a bela canção do amor. Quando a mãe de Morque completou 8 meses, era madrugada, ela foi ao banheiro, a bolsa estourou. Ela entrou em desespero, embora fosse o segundo filho, a segunda filha que chegava. O marido, tremendo, não teve condições de dirigir, chamaram a ambulância e ela foi levada às pressas para a maternidade de Los Angeles. Quando lá chegou, tiveram que fazer uma cesariana às pressas. Ela foi levada para o quarto. Quando acordou no dia seguinte, o médico estava ao lado da cama, o marido chorava, e ele então disse: não tenho boas notícias. A sua filha nasceu com algumas dificuldades respiratórias. Ela está com problema no pulmão e provavelmente não vai sobreviver. A mãe começou a chorar, amparada pelo marido. E o médico disse: mas você é jovem, poderá ter outros filhos. Tudo vai passar, você vai ver. Ela não podia suportar aquela dor. À espera de uma menina, queria tê-la nos seus braços. Quando no dia seguinte ela recebeu alta do hospital, o médico lhe disse: nós estamos acompanhando o quadro da sua filha e não está evoluindo. Aqui em Los Angeles, nós temos uma lei que permite desligar os aparelhos de crianças que não estão se desenvolvendo bem. Não há chances para ela sobreviver. Nós vamos esperar até amanhã. Se não houver melhoras, nós vamos desligar. Se a senhora quiser vir despedir-se da sua filha ainda viva, pode vir amanhã pela manhã. Ela saiu transida de dor. Chico Xavier um dia chegou a afirmar que a maior dor que a criatura humana pode passar é um pai e uma mãe que sepulta o seu próprio filho. Porque é natural nós sepultarmos os nossos pais, mas quando se dá ao contrário, há muito sofrimento. Ela voltou para casa com o marido. Quando chegaram quase à hora do almoço e a grande porta da mansão se abriu, Morque, o menino agora de quase 6 anos, veio correndo: mamãe, mamãe, onde está o meu sol? Onde está a minha irmãzinha, mamãe? Ela começou a chorar, ajoelhou-se aos pés do filho, o abraçou. Como dizer a uma criança de 5 anos? Então ela disse para ele: Morque, o nosso sol está se apagando e uma grande dor vai se abater sobre a nossa casa. Uma escuridão vai se abater sobre o nosso lar e nós não sabemos como vamos viver. Morque olhava assustado, não sabia entender o que a mãe dizia. Ela subiu as escadarias, foi ao quarto da filha, que já estava todo montado. Desmontou tudo, não queria guardar nenhuma lembrança. E aquela noite não conseguiu dormir. De manhã cedo,
Quando saía com o marido para o hospital para despedir-se da filha, seria o dia que os aparelhos seriam desligados. Quando eles estão abrindo a porta da sala, Mork vem correndo. Mamãe, mamãe, onde vocês estão indo? Estamos indo ao hospital, despedirmos-nos do nosso sol. Eu quero ir, mamãe. Mas crianças não entram no hospital. Eu quero ir, mamãe. E começou a chorar. Ela se comoveu, pediu a babá para acompanhar. Ela sabia que não poderia entrar Mork no hospital. Quando chegaram no estacionamento, era muito cedo, o hospital vazio. Ele começou a chorar em alta voz, dizendo que queria entrar. Não havia ninguém na recepção. Ela pegou o menino no colo, junto com o pai, e adentraram. Foram andando pelos corredores, sem que ninguém pudesse interceptar. Quando estava na porta da CTI infantil, apareceu a enfermeira-chefe. A senhora está ficando louca? Criança não entra no hospital, muito menos no CTI infantil. Mork estava no colo da mãe, colocou a mão na cintura e disse, eu vou entrar. Porque o meu sol está lá dentro, está se apagando e eu vou entrar. A enfermeira-chefe achou notável e disse, olhe, entre, eu vou fingir que não vi. Pode entrar com seu filho, enrole-o em panos, já que não havia a vestimenta que ele deveria vestir. Entre com ele, afinal de contas, vocês vão se despedir da menina. Então ele entrou com a mãe. A mãe trazia Mork no colo, a enfermeira-chefe teve que acompanhar, é claro. O pai estava junto. Quando então Mork olhou, aquela menina toda entubada, cheia de eletrodos, e ele perguntou, é esse que é o nosso sol? É, meu filho, é o nosso sol que está se apagando. Será que eu podia tocar nela? A enfermeira não pestanejou, abriu a incubadora, e a mãozinha daquele menino passou sobre o peito da irmãzinha, e para surpresa de todos, ele começou a cantar. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosas. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosas. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. E à medida que Mork foi cantando, a menina estremeceu. A enfermeira achou que estava tendo uma convulsão. Foi correndo chamar o médico de plantão. Quando ele chegou, os eletrodos estavam com os batimentos cardíacos normais. Ele, então, não podia explicar. Era o milagre da vida. Abriram, então, o precedente para que Mork pudesse entrar no hospital 2 vezes ao dia, para no CTI infantil cantar a irmã, a música do amor. Cantou no 5º dia, no 10º dia, 15 dias depois, ela foi para o quarto. 20 dias depois, ela recebeu alta, foi para casa. Hoje, Mork está com 30 anos de idade. Sunshine, a sua irmã, recebeu esse nome em homenagem ao sol. Está com 25 anos. E os dois continuam vivenciando a mensagem do amor. Hoje, Mork é um barítono. E ele continua cantando para a irmã, relembrando a canção que salvara a sua vida. Somente que agora modificou-a um pouco. Você é o meu sol, eu sou uma rosa, venha me aquecer para eu não despetalar. Você é o meu sol, eu sou uma rosa, venha depressa me aquecer para eu não despetalar. Na nossa vida, todos nós temos um sol que brilha para nos dar a vida, a estrela que está no céu a nos favorecer, que possamos viver aqui na terra. Mas também temos um sol que é colocado nas nossas vidas, o nosso anjo guardião, o nosso amigo, o nosso parente, com quem podemos contar a todas as horas, que está sempre ao nosso lado, aquecendo os nossos dias, fortalecendo a nossa vida
para passarmos por essa grande transição a que estamos sendo convidados, para podermos participar do grande banquete do Senhor, vestindo a nossa túnica nupcial, para não apenas sermos convidados, mas sermos aceitos também a estarmos neste grande mundo de regeneração, construindo um mundo ditoso e no futuro mais feliz. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em sua paz, nos fortalecendo na caminhada. Gostaria de agradecer mais uma vez o carinho com que sou recebido em Colatina, especialmente pelos nossos amigos Virgílio e Marli, que sempre abrem as portas do seu lar para nos receber com tanto carinho, dando-nos a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. E antes de passarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige, gostaria de fazer uma pequena divulgação, um trabalho que estamos participando desde o ano passado, quando estivemos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, realizando algumas palestras, e fomos convidados a participar de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que realiza um trabalho na África, com crianças órfãs de pai e de mãe em Moçambique. 4 aldeias que atendem hoje 1.365 crianças, através de um sistema de apadrinhamento, onde muitas pessoas generosas, aqui do Brasil e do exterior, puderam adotar essas crianças, pagando uma mensalidade, retirando-as das ruas, da miséria e dando-lhes um pouco de dignidade. O projeto visa atender crianças vulneráveis, fazendo com que elas tenham um futuro, uma maior esperança de vida. E ao abraçarmos essa proposta, nós começamos a doar várias das nossas obras para que os direitos autorais fossem revertidos para essa instituição. Em especial, nessa manhã, nós gostaríamos de fazer algumas divulgações do nosso último livro infantil, chamado Desculpa Constante. Esse livro, ele tem a sua renda revertida para a instituição, falando acerca do perdão, a partir de 7 anos de idade. E lançamos também, para nós que somos adultos, 2 pendrives, onde nós temos aqui diversas palestras. Um deles falando sobre a paixão de Jesus, os últimos dias de Jesus aqui na Terra, à luz da doutrina espírita. Quando nós falamos a última ceia, Jesus no Calvário e a ressurreição, com mais de 3 horas de duração, com algumas músicas relativas a Jesus. E o outro falando sobre a mulher e a maternidade, a importância da maternidade, falando a respeito de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e mãe nossa, e falando sobre a ingratidão dos filhos. Aqueles que se interessarem em conhecer um pouco mais do projeto, nós estivemos no continente africano há 20 dias, realizando palestras e o trabalho assistencial. Trouxemos as fotos para aqueles que quiserem conhecer, porque é importante nós conhecermos para vermos para quem está sendo direcionados os recursos, podem nos procurar ao final. Mais uma vez, muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.